Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana e no episódio de hoje vou falar sobre algumas decepções do ano de 2024. Esse é o último, provavelmente um dos últimos programas de retrospectiva de 2024 e eu vou falar de algumas coisas que eu não gostei muito. Na verdade, o título desse episódio é Decepções. Mas eu vou acabar falando dos filmes que eu não gostei tanto e do que me decepcionou, porque assim, não gostar é diferente de se decepcionar. Vamos já começar por definições. Decepção é quando você espera algo de alguma coisa e essa coisa não entrega exatamente o que você está esperando, é um pouco abaixo do que você espera. Por isso, decepção. Tem algumas decepções que eu ainda gostei do produto final? Tem. Tem alguns filmes que eu não gostei, mas eu já não esperava nada, então não foi exatamente uma decepção? Também. Mas vamos por partes. A estrutura desse episódio vai ser semelhante com o do episódio da semana passada, onde eu falei das coisas que eu gostei, dos meus favoritos do ano, só que eu não vou me ater muito a eventos da minha vida, porque 2024 não foi um ano muito bom pra mim, aconteceram várias coisas, assim, não foi um ano horroroso, não foi que nem 2020, por exemplo, que é o primeiro ano desse podcast, mas que foi um ano extremamente conturbado e não apenas por causa da pandemia. Também estava acontecendo algumas outras coisas da minha vida que foi um ano muito difícil. Mas, assim, 2024 também não entra no top 10 meus anos favoritos. Assim, o final dele foi bom. Quer dizer, os 3 últimos... Dezembro foi um mês bom. Mas os outros 11 meses tiveram grandes momentos, é claro, mas... No geral, foi um ano esquisito. Isso se reflete um pouco nos filmes que eu vi. Eu não sei se... Quer dizer, eu não acho que é uma reflexão direta. Eu acho que 2024 foi um pouco mais fraco de lançamentos de filmes comparado com 2023, por exemplo, comparado com alguns outros anos. Eu acho que não se compara também a 2021, porque eu acho que 2021 foi um ano muito, muito ruim, porque tava a pandemia, tinham vários filmes que estavam sendo adiados, tinham muitos filmes que estavam sendo jogados, então não se compara com aquele limbo que foi 21, 22, mas também, assim, tá longe dos grandes anos, até mesmo 2023, que eu achei que foi um ano muito, muito superior em questão de lançamentos. Eu vou falar de séries, depois de livros e por último de filmes. Eu já falei no episódio passado que eu não assisti muitas séries no ano passado. Tem algumas decepções muito claras para quem me acompanha, que é a Casa do Dragão e The Bear, que mesmo assim eu não desgostei das temporadas do ano passado, mas eu esperava mais, dado o que a série já entregou. The Bear, eu não comecei gostando que nem todo mundo. A primeira temporada eu achei boa, mas eu não fiquei apaixonada, que nem muita gente estava apaixonada pela série. Mas a segunda temporada me conquistou muito. Eu acho a segunda temporada de The Bear incrivelmente superior à primeira temporada. Eu acho ela maravilhosa. E aí a terceira temporada veio e foi legal de assistir. Cada episódio que vinha eu gostava de ver. Tem episódios que mexeram muito comigo, me emocionaram bastante. Mas quando a temporada acaba, eu fico com o sentimento de que não teve uma evolução. Tipo, parece que todos os episódios estávamos andando em círculos. E principalmente o personagem principal, ele tá no mesmo lugar que ele tava quando a temporada começou, ele não avançou. Outros personagens podem ter avançado, mas eu sinto que a história principal meio que tá no mesmo lugar, e eu também senti a Sydney botada de escanteio. Ela é meu personagem favorito, e eu acho que ela devia ter sido tratada não com mais amor, porque a série não trata ninguém com amor, mas... eu acho que ela devia ter tido mais espaço pra brilhar, e essa temporada só deixou ela com uma grande questão, que eu nem lembro se foi resolvida ou não. Mas então foi meio que esse o sentimento. Não foi uma temporada ruim de assistir de jeito nenhum. Cada episódio em si é muito bom, mas o clímax que escolheram pra encerrar a temporada foi meio esquisito. Eu culpo a greve de roteiristas que aconteceu no ano passado, foi no começo do ano. Eu acho que ela teve muito impacto em muitas coisas, tanto na leva de filmes que vieram depois, quanto nas séries, né, que é uma coisa com uma produção um pouco mais curta do que filmes, né, que filmes eles ficam anos, às vezes, em produção. Agora, as séries, elas têm um tempo de realização, assim, mais curto. Outra série que eu senti exatamente a mesma coisa, eu culpo motivos muito semelhantes, a Casa do Dragão, House of the Dragon. Toda semana eu tava lá assistindo episódio, gostando, até os episódios mais fracos, mais lentos, que o pessoal massacrava, falava que não acontecia nada, eu falava, não, aconteceu várias coisas, as peças estão se movendo. Game of Thrones é sobre isso, é sobre conversas quietas, é sobre os bastidores, não é só sobre a ação é muito rara, né? A gente vê muito mais as consequências da ação e as burocracias.
E eu estava lá semana após semana defendendo a série e gostando da série. Eu não tava defendendo só, assim, pra inglês ver, eu tava de fato gostando. Mas o jeito que a temporada acaba, fica com aquele sabor de, tipo, as coisas não andaram. As coisas terminaram muito parecidas com o jeito que elas começaram. E aí você fica com esse negócio de, tipo, pra que eu fiquei todas essas horas com essa galera, sabe? Você fica aguentando um slow burning, né? Uma trama que tá cozinhando em fogo lento pra você ser recompensado no final. E no final a recompensa ficou pra daqui 2 anos. Quer dizer, pro ano que vem agora, né? E aí ficou esquisito, né? No final eu fiquei tipo, ai, poxa, que esquisito esse final de temporada, podia ter sido tão melhor, né? O sentimento ainda está muito longe de ser o mesmo do final de Game of Thrones, porque é inacreditável como uma série foi relevante por tanto tempo quanto Game of Thrones, teve um impacto tão profundo na forma que as pessoas percebem fantasia e também na produção de séries. Muitas séries quiseram ser a próxima Game of Thrones. E assim que acabou, o final foi tão anticlimático que parece que toda a relevância que ela conquistou nesses anos meio que acabou quando ela acabou, sabe? A galera ficou ainda fazendo conteúdo da onde que Game of Thrones se perdeu, por que o final foi tão ruim, mas meio que a relevância cultural dela meio que acabou. Aí, até que voltou agora com o caso do dragão, mas não sei, eu tô um pouco com medo. Eu tava muito confiante, mas agora eu fiquei um pouquinho de medo, assim, pra onde que vão levar essa trama, por quantas temporadas vão querer cozinhar essa história, porque não é uma história muito longa. Eu conheço a história que é baseado, né, o Fogo e Sangue lá. Não li, mas eu sei mais ou menos tudo o que acontece. E eu acho que uma temporada, pra encerrar, vai ficar muito corrido. Mas 2 temporadas, eles vão ter que esticar muita coisa. Então, sei lá como que vão ficar esticando essa trama. Eles que lutem, eu só vou ficar assistindo, né? E vou ficar assistindo todos os episódios, mesmo que seja ruim, eu vou estar lá assistindo e reclamando provavelmente. Ou aclamando, não sabemos. Ainda no âmbito de séries, eu assisti uma série que ela é muito aclamada. Eu lembro quando ela lançou, acho que foi lá em 2013, que ela foi, assim, muito aclamada por todo mundo falava muito bem. E depois ela ganhou novas temporadas, porque ela tem um formato antológico, então cada temporada tem personagens diferentes, e tem uma história diferente, mas a vibe é meio que a mesma, né? Por isso que tem várias temporadas. E depois, nas próximas temporadas, eu vi o pessoal criticando que tinha perdido qualidade, que não era mais o que era antes e tal. Mas aí, ano passado, ganhou a temporada nova e voltou pro burburinho. Então eu falei, vou ver desde a primeira temporada pra ver tudo, pra acompanhar a temporada mais recente, né? Que é True Detective. E eu achei essa série um saco, gente. Tipo, eu entendo o hype, quer dizer, uma parte do hype, mas pra mim ela vem de um jeito de fazer TV que ficou muito no passado, desse negócio de série premium da HBO, que tipo, ai, como é um canal a cabo, a gente pode ter nudez e violência à vontade, então a gente vai se usar disso pra ocupar o máximo da história, pra mostrar como somos maduros e não sei o que tem, não sei o que lá, e como nossos personagens são complexos. E aí eu só achei drama de homem chato, porque todos os personagens relevantes são homens, é uma história de uma mulher que morre e sempre vai pra aqueles lados de submundo e de repente tem uma boate e a gente vai entrevistar essas prostitutas e sempre é tudo muito... Ai, não sei, eu não gostei da vibe. Eu achei até que parecia uma coisa mais antiga do que era, sabe? Quando eu vi que era 2013, eu fiquei, ok. Mas eu achava que era, sei lá, uma coisa de 2008, 2009, não sei. Uma coisa do começo de Game of Thrones. Então eu fiquei desconfortável com algumas coisas. Eu não sou uma pessoa careta, mas teve algumas cenas que eu fiquei tipo, ai, nossa, mas por quê? Mas por que essa mulher precisava estar pelada nessa cena? Sabe? Nada contra, mas eu ficava... Por que o homem tá vestido e a mulher tem que estar pelada nessa cena de conversa? E no final eu não gostei dos personagens o suficiente pra me importar com eles. Eu não sou muito fã do Matthew McConaughey, então eu vejo ele em cena, eu não sinto vontade de continuar assistindo. Eu não sei explicar o que eu tenho contra ele. Não é nada pessoal. Não sei de nenhum podre dele. Eu só olho pra cara dele e tenho vontade de bater. E é completamente irracional. É um sentimento que eu não sei explicar. Então foi muito difícil terminar de ver essa temporada. E é isso. Tipo, é bem feito. O roteiro é interessante, tem essa reviravolta, mas achei chato. Então foi uma decepção. Esse é um ótimo exemplo de uma decepção, porque eu tinha expectativas, elas não foram cumpridas. Não quer dizer que é um negócio ruim, muita gente ama, mas eu detestei. E foi isso. Ainda nessa vibe de histórias policiais com muitos homens, que eu achei muito chato, vamos entrar agora na parte de livros, que eu não tive decepções.
com livros. Eles meio que preencheram minhas expectativas. Mas teve um livro que eu não gostei, que é O Morcego, do John Nesbo. Eu comentei mais desse livro no último episódio de atualização de leituras, no começo de dezembro. E assim, eu não tinha expectativa nenhuma. Eu queria ler um livro de suspense que eu devorasse e me tirasse da ressaca literária que eu tava. E no começo eu devorei. Eu li acho que metade dele em 2 dias, porque eu tava entretida. Apesar que eu senti que era um livro antigo, pelo mesmo motivo que eu não gostei de True Detective, porque só tinha homem e as mulheres elas estavam num espaço muito assim de interesse amoroso ou pessoa morta. E beleza, eu tava disposta a relevar tudo isso porque não era um negócio de 2013, era um negócio de 97, então tem uma distância temporal maior, né? As discussões eram outras e tal. Mas aí acontece umas coisas no meio dele, começa a ter uma sucessão de plot twist que eu não gostei. Achei extremamente gráfico, nada contra. Não gostei muito dos eventos, assim, que se sucederam, das consequências dele, que culminou com a revelação do assassino, né? Achei... Nem sei o que eu achei, sabe? Eu não tava mais me importando no final. Todo o esboço de diversidade que ele começa no começo, meio que se esvai conforme a leitura vai indo. Então, assim, não posso reclamar que não teve plot twist. Teve um monte de plot twist, mas eu detestei cada um deles. Vamos falar de cinema agora, né? Pronto, já falei das coisas que eu tinha pra falar. Vamos pro foco desse podcast. Em 2024, eu assisti 119 filmes. Desses 119... 9 eu não gostei, de fato, assim, achei chato, achei desinteressante e de fato posso falar que não gostei. Mas tiveram muitos filmes, eu acho que assim, uns 50 que eles ficaram num limbo de esquecimento, de não chove, não molha, de não fede, não cheira, de eu mal lembro o que aconteceu, que talvez fosse até pior do que eu detestar, porque os filmes que eu detestei, eu infelizmente lembro de muita coisa. Eu vou falar desse top 9 reverso, né? Começando pelo que eu detestei um pouco menos, até o que eu detestei mais. Começando por Mãe Mais Mãe, é um filme de 2018, da Carole de Tomasso, um filme italiano, sáfico, que tem uma premissa muito fofa, mas uma execução muito chata, é um filme chato. Tem um homem que é um ex-namorado de uma das meninas, que ela é bissexual, e ele está lá o tempo todo enchendo o saco, ele não faz nada de útil. As duas querem adotar uma menina, quer dizer, elas querem ter filhos. Aí não sabe se vai fazer inseminação, se vai adotar. Elas ficam discutindo isso e esse cara está sempre lá enchendo o saco. E isso me irritou, mas eu achei o filme chato também e o valor de produção baixíssimo. Então meio que nada salvou nele pra mim. Eu achei as atuações ruins, achei o ritmo ruim, a história ficava truncada, a fotografia feia, então nada nele salvou pra mim. Coringa, Delírio 2, do Todd Phillips, de 2024. Falei dele bastante, eu acho até, no episódio de Assistidos de dezembro. Eu acho que o grande crime dele é ser chato, não é ser um musical. Tinha muito potencial pra ser uma coisa um pouquinho melhor, uma coisa meio Matrix 4, sabe? Eu acho que ele tem uma premissa, não uma premissa, mas uma ideia geral muito parecida com Matrix 4. E eu gosto de Matrix 4, é um filme extremamente divisivo, mas eu gosto. Eu me diverti assistindo. O que eu acho que é a coisa mais importante quando você assiste um filme também é se divertir. E em Coringa eu só queria que ele acabasse, porque eu achei insuportável de chato. Niage, da Elizabeth Shai Varserhel e do Jimmy Chin, de 2023. É um filme que eu só vi porque ele foi indicado ao Oscar em algumas categorias, inclusive a Annette Bening em Melhor Atriz e a Judy Foster em Atriz Coadjuvante. Eu achei um filme chato de superação através do esporte. Eu odeio filme de superação através do esporte. É um filme super tradicional nisso. E a Niad, ela é uma figura um pouco controversa. E o filme, ele meio que passa pano pra algumas coisas que, sei lá, acho esquisito. Então, não gostei. Maestro, do Bradley Cooper, de 2023. Oscar Bait, insuportável, que também tive que assistir, porque esse negócio foi indicado ao Oscar. Assim, ele tem vários valores técnicos interessantes. O Bradley Cooper tá desesperado pra sentar na mesa dos adultos. Ele quer mostrar como ele sabe dirigir um filme, como ele tem referência. E, de fato, tem um valor de produção muito alto. Tem algumas cenas que elas são bonitas, mas é um filme sem coração. E isso, pra mim, é o fim. Asteroid City, do Wes Anderson, de 2023. Falando em filmes sem coração, sem alma, os filmes do diretor ele já tem um formato muito peculiar, um humor muito seco, um estilo de atuação assim meio brusco, que, beleza, é simpático em alguns momentos, mas aqui eu achei apenas apático, muito mecânico.
mecânico e o visual dele, as cores dele, eu adoro um filme colorido, mas esse aqui doía a minha vista, o azul desse céu, e então nada me agradou muito. O Pai da Noiva, do Gary Alazraq, de 2022, é um remake do filme... Eu nem sei se dos anos 90 é original, se é um remake de algum outro filme mais antigo, mas é uma história mais velha que o tempo, de que a filha mais velha de um cara todo conservador, homem de família, vai se casar. Ele não gosta do genro, várias coisas acontecem, no final ele entende que a filha dele é uma pessoa com gostos, vontades e desejos próprios. Uhul, é isso o filme. Tipos de Gentileza, do Yorgos Lanthimos, de 2024. É chato. Tem ideias boas, a execução é esquisita. Parece uma autocongratulação muito grande do Yorgos Lanthimos com ele mesmo, enquanto contador de história, enquanto cineasta. E eu achei de mau gosto. Eu não gostei de Tipos de Gentileza, gente, desculpa. Wish, da Fawn Velasquez e do Chris Buck, de 2023, a animação da Disney, que também é um filme sem coração nenhum, é um filme que eu não lembro de nada, que tem muitas músicas, eu não lembro de nenhuma delas, eu não lembro do nome da personagem principal, eu não lembro do nome de ninguém, eu lembro que tinha uma galera, tinha um monte de personagem, eu não lembro de absolutamente nada nesse filme, e quando eu tava assistindo, eu já não tava mais lembrando, trocava de cena, já não lembrava o que acontecia na próxima, achei um filme terrivelmente chato e esquecível, eu acho que também é uma das piores coisas que um filme pode ser. Pra fechar essa lista, o filme que eu menos gostei de assistir no ano passado foi O Sentimento de que o Tempo pra Fazer Alguma Coisa Passou. É um filme de 2023 que teve um lançamento no ano passado aqui no Brasil, dirigido pela Joanna Arnold. É o primeiro longa dela, ela também é a protagonista aqui. Eu tinha visto a premissa desse filme já fazia um tempo, tinha estreado em algum festival, eu tinha visto umas críticas positivas, porque parece que ela é não exatamente famosa, mas ela é conhecida em nichos muito específicos. Ela tem um tipo de humor muito peculiar, assim, muito seco, que muitas pessoas gostam, então eu fui com expectativa pra esse filme, acho que é uma grande decepção mesmo, porque eu fui pronta pra gostar. Porque tem filme, nessa lista principalmente, que eu fui pronta pra não gostar. Tipo Coringa, tipo Wish. Eu fui assistir de má vontade. Porque eu já tinha visto muitas críticas negativas. Porque o que eu via do filme não me agradava muito. Então você já vai assistir de má vontade. Mas esse aqui, eu fui assistir de coração aberto. Eu queria ter gostado. Eu gosto muito de filmes independentes, de mulheres perdidas na vida. Esse é um filme um pouco sobre isso. É de uma moça de uns 30 e poucos anos, que ela tem um relacionamento meio casual, mas meio fixo, com uma dinâmica meio de BDSM, mas ela tá um pouco cansada disso, ela se pergunta se é isso que ela quer pro resto da vida dela, e aí ela vai dar match com os outros caras, conviver com outras pessoas, mas, nossa, é tudo tão chato. O humor desse filme não bateu, as divagações da personagem não rolou pra mim, eu achei ela muito apática. Tipo, tudo nela, assim, ela não tinha emoção nenhuma e ela não tomava atitude nenhuma. Rolou uma autocrítica, né? Porque às vezes eu acho que eu sou apática e meio sonsa e reclamo das coisas, mas não tomo atitude pra nada. Mas eu acho que eu sou engraçado, pelo menos às vezes. As pessoas que estão em volta de mim, às vezes falam, ah, que engraçado isso que você falou. Então, sei lá, né? Às vezes as pessoas em volta dela também acham engraçado, só eu que não, mas é uma pena. Uma pena que esse filme não bateu comigo. Mas eu vi várias pessoas, assim, conhecidos, criadores de conteúdo, que pegaram essa cabine, que foi uma cabine de imprensa, que gostaram, várias pessoas que não gostaram. É um pouco divisivo. Mas não vi ninguém que amou. Ninguém próximo a mim que amou, assim, gostou com muita emoção. Mas é isso, né? Nem tudo que a gente vê a gente gosta. Aí, dos outros filmes que eu assisti que ficaram um pouco mais altos no meu ranking, porque de alguma coisa eu gostei, mas que de certa forma foram decepções, e aí eu tô falando de baixo pra cima do meu ranking, né? Apesar que a ordem não importa tanto, importa mais o que eu falo de cada filme, mas enfim. Quem Fizer Ganha, do Taika Waititi, de 2023, que é o Next Goal Wins, que é um filme neozelandês baseado numa história real do pior time do mundo, da Samoa Americana, que eles são muito ruins, mas eles têm um coração muito grande, aí eles contratam um técnico gringo pra ir lá erguer o time, e tinha tudo pra ser um filme, uma coisa meio Ted Lasso, sabe? Eu fui
esperando que fosse uma coisa meio Ted Lasso, mas o humor dele eu achei esquisito porque tinha hora que parecia que ele estava rindo do time, não com o time. E eu acho isso meio paia, sabe? Tipo, coitados, a gente não precisa disso. Mas eu não achei um filme ruim, eu me diverti. Algumas piadas são boas, algumas partes são boas. O elenco tá muito bom, mas no final fica com esse gostinho de tipo, nossa, eu queria que esse filme fosse tão mais do que ele foi. Fantasma no Paraíso eu acho que eu considero também uma decepção, porque era um filme que eu queria gostar muito mais do que eu gostei, e eu achava que ele seria uma coisa muito diferente do que ele foi. É um filme que eu gostei, é um filme que eu recomendo, com algumas ressalvas, é um filme antigo, é um filme esquisito, é um filme que tem umas músicas esquisitas também, mas eu não sei, eu achava que ele ia ser um pouco mais gótico do que ele de fato foi. Ele tem muito mais anos 70 do que eu esperava, mas aí eu fui tonta, né? Porque é um filme dos anos 70, um musical dos anos 70, o que eu esperava, né? Mas, enfim. Priscila da Sofia Coppola também, não exatamente uma decepção, mas eu esperava gostar mais do filme, eu esperava talvez que ele ficasse mais tempo com a Priscila, acompanhasse mais anos da vida dela do que ele acompanhou. E aí, no final, eu fiquei ok, expectativas foram um pouquinho diferentes, mas ok, é um filme ok. O Homem do Norte, do Robert Eggers, talvez tenha sido a minha maior decepção desse ano. E assim, eu gostei do filme, gostei mais ou menos do filme. Eu acho que de todos os do Robert Eggers, que agora eu vi todos, né, saiu no Cirato, de todos é o que eu menos gosto, O Homem do Norte. Eu dei 3,5 estrelas, mas eu acho que hoje daria 3 estrelas. Eu achei chato, eu acho que essa é a pior coisa, que eu comecei a ver e tava chato, tava com sono, eu dormi. E aí eu voltei a ver no dia seguinte, não voltei a ver do começo, porque tava com medo de dormir de novo. Voltei a ver de onde eu parei. Talvez essa pausa tenha influenciado na minha experiência. Toda vez que eu assisto o filme picado, eu acabo não gostando tanto. É uma coisa que eu sinto em mim. Não é uma coisa que eu acho que acontece com todo mundo, mas comigo, quando eu pico o filme e volto a assistir de onde eu parei ao invés de começar do nada, eu fico meio que nessa. Mas talvez seja também porque eu tinha expectativas muito altas, porque hoje em dia nem tanto, mas quando eu era mais nova, eu tive a minha fase de eu ficar obcecada com coisas sobre Vikings, principalmente na época que lançou aquela série Vikings, lembra? Acho que até a terceira temporada eu gostava muito e eu acompanhava semanalmente, baixava lá no vztv.net, quem lembra? E acompanhava e tudo que tinha, assim, de coisa meio viking, eu assistia, umas coisas meio... Não exatamente medieval, né? Mas eu sempre gostei bastante dessas coisas meio... com pés na fantasia, com uma coisa de época meio... com lutas e com roupas diferentes e tal. E eu gosto da estética do Homem do Norte, mas eu não sei, eu não me importava tanto, assim. No começo eu até que me importava com o Sasgard lá, mas depois eu, sei lá, esqueci. Eu acho que foi isso, assim. Tem outros filmes que eu achava que eu ia gostar mais do que eu acabei gostando. Tipo o A Fire, do Petzoid, mas eu entendi porque eu não gostei tanto de A Fire. E entendi porque as pessoas gostaram tanto. É uma referência que eu não tenho do cinema francês. E eu não gostei tanto porque o homem é insuportável de chato. Também o Monkey Man, do Dev Patel, eu queria ter gostado um pouco mais, mas eu acho que é um problema de ritmo. Ele quis fazer um filme de Bollywood com ritmo hollywoodiano e aí não casou muito bem. Mas eu gosto muito do final desse filme. É isso que é curioso. Tem muitos filmes que eu começo gostando e aí eu vou perdendo interesse, e Monkey Man foi o oposto. Eu comecei o filme meio perdida, eu acho o começo dele muito confuso. Mas depois que acontece um negócio lá no meio e ele meio que vai pra um lugar assim, meio que pra se recuperar e treinar e aí volta, daí pra frente eu gosto muito de tudo que acontece. Então, curioso, né? E é isso, gente. Não teve muito o que falar, não gosto de ficar falando mal de filmes ou falando, tipo, não assistam esses filmes, é uma perda de tempo, porque eu acho que nada é uma perda de tempo. Porque a vida não é útil, a gente não precisa ser produtivo o tempo todo, às vezes. Tudo bem assistir um negócio ruim, assistir um negócio que a gente não gosta. É importante a gente assistir coisas que a gente não gosta pra gente entender do que a gente não gosta. Porque se a gente só assiste coisa boa o tempo todo, a gente meio que perde a referência do resto, sabe? Não sei. É só um comentário. Eu acho que a gente tem que dar mais valor pras coisas não tão boas, pra gente botar em perspectiva as coisas boas quando a gente assiste ou vivencia, né? Mas enfim, esse é o episódio de hoje, bem mais curto do que das semanas anteriores, graças a Deus. Eu espero que seja muito mais rápido pra eu editar.
Semana que vem vai ter um episódio com as minhas expectativas pra 2025, filmes que vem aí, coisas pra gente ficar de olho. Quando esse episódio for ao ar, já vão ter saído os indicados ao Oscar. Eu tô gravando ele na quarta-feira à noite, vai sair amanhã na quinta, né? Saem os indicados. Então, a corrida do Oscar tá rolando aí. Vou fazer um episódio com os meus palpites do Oscar quando estiver um pouquinho mais perto, porque tem muita coisa que eu tenho que ver. Apesar que os indicados não saíram quando eu tô gravando, eu já tenho uma noção de quem eles vão ser. Então, eu preciso fazer um cronograma pra minha maratona, né? Mas fiquem tranquilos que vai ter conteúdo de Oscar por aqui. E sempre tem conteúdo de Oscar lá no Instagram, @filme.a.semana. Me sigam lá, que eu sempre tô postando bastante coisa. Também tô no Blue Sky, @lalariland. Lá eu tô quando eu lembro. O TikTok eu não ando postando muita coisa. Eu não sei, eu excluí o aplicativo do meu celular porque eu tava limpando e eu percebi que eu não entrava no TikTok fazia um mês. Então eu acabei excluindo o aplicativo, porque ele tava com caixa enorme. Quem sabe qualquer hora eu volto, quando eu ficar entediada. Mas enfim, eu tô no TikTok também, filme da semana, tudo junto. Quero voltar a fazer vídeos, porque eu parei com o quadro semanal de 52 filmes por mulheres, porque tava me dando muito trabalho. E o retorno que eu tava tendo engajamento, eu sentia que não tava sendo, assim, proporcional ao trabalho que tava me dando. Então, eu falei, vou parar com esse quadro, mas eu vou continuar falando, claro, sempre de filmes dirigidos por mulheres lá no perfil, tentar focar mais no formato de listas estáticas, né, de carrossel, que eu sinto que é um formato que dá muito certo, mas também quero fazer vídeos porque também quero crescer, né, e querendo ou não, no Instagram é o único jeito das pessoas chegarem em você, quer dizer, não o único, mas o principal jeito das pessoas chegarem em você através de vídeo. Só não sei muito bem o que eu vou fazer em relação a isso, mas vou fazer a qualquer momento. Mas é isso, até semana que vem, fiquem bem e tchau, tchau.